Olá, estudantes do sexto ano. Sou a professora Joelânia. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos para a nossa aula número 20, onde a gente conclui o capítulo 4 do livro. Então, vamos falar sobre a multiplicação e divisão por números naturais, ainda referente a desigualdades. Multiplicação e divisão por números naturais. Nas sentenças matemáticas, multiplicando ou dividindo os membros de uma desigualdade por um mesmo número diferente de zero, a desigualdade se mantém verdadeira. Então, aqui nós temos uma balança que representa uma desigualdade porque ela não está em equilíbrio. A abóbora, ela pesa mais que o abacaxi, porque esse prato da balança ele está mais baixo. Então, aqui é uma desigualdade. Observe a balança abaixo. Então, aqui nós temos a balança onde no primeiro prato nós temos uma pera e no segundo prato nós temos uma maçã. A pera, ela pesa mais que a maçã porque esse lado ele está mais baixo. Mas a gente pode analisar por meio da legenda também. Ó. A maçã, ela pesa 100 gramas, enquanto que a pera pesa 150 gramas. Por isso que esse lado da balança aqui ele é mais baixo, porque a pera pesa mais que a maçã. A balança pode ser expressa pela desigualdade. Então, ó, como a pera ela pesa 150, é maior que 100, que é o peso da maçã. Então, aqui nós temos a desigualdade referente à balança, que foi possível fazer por conta da legenda. Então, a gente substituiu cada fruta pelo seu respectivo valor. Veja o exemplo. Então, esse primeiro exemplo a gente vai fazer pela multiplicação. Nessa balança de dois pratos, no primeiro nós temos 2 morangos e no outro nós temos uma laranja. Os 2 morangos, eles pesam menos que a laranja, porque esse lado aqui ele está mais alto, então ele pesa menos. Na legenda também é possível observar que a laranja, ela pesa 120 gramas, enquanto que o morango ele pesa 40 gramas. Fazendo a sentença em relação à balança, nós temos 40 mais 40, já que a gente tem 2 morangos, cujo peso de cada um é 40, é menor que 120, que é o peso da laranja. Somando aqui 40 mais 40, 80, menor que 120. Multiplicando ambos os membros da desigualdade por 3, ela se mantém verdadeira. Então, veja, a gente tem, ó, 80 é menor que 120. Vamos multiplicar os dois membros por 3. Então, 80 vezes 3 é menor que 120 vezes 3. 80 vezes 3 é igual a 240, que é menor que 120 vezes 3, que é igual a 360. Então, mesmo após a gente fazer a multiplicação dos dois membros por o mesmo algarismo, por um mesmo número, a sentença ela continua verdadeira. Ou seja, 80 é menor que 120, assim como 240 é menor que 360. Veja o exemplo. Então, vamos resolver agora um exemplo referente à divisão. Então, nós temos aqui no primeiro prato da balança 3 bananas. E no outro prato, nós temos um cacho de uva. Como esse lado da balança ele está mais baixo, então significa que as 3 bananas elas pesam mais que o cacho de uva. É possível perceber também observando a legenda. Ó. As 3 bananas elas pesam 300 gramas, enquanto que o cacho de uva pesa 250 gramas. Então, fazendo a sentença, a gente tem que 300 é maior que 250. Dividindo ambos os membros da desigualdade por 5, ela se mantém verdadeira. Ó, veja, 300 é maior que 250. Vamos dividir tanto o primeiro quanto o segundo membro por 5. Então, fica, ó, 300 dividido por 5 é maior que 250 dividido por 5. 300 dividido por 5 é igual a 60, que é maior que
250 dividido por 5, que é igual a 50. Portanto, 60 é maior que 50, assim como 300 é maior que 250. Significa que quando a gente divide tanto o primeiro quanto o segundo membro por um mesmo número, a sentença continua verdadeira. Veja outro exemplo com multiplicação. 7 mais 8 é menor ou igual a 15. Vamos multiplicar os dois membros da sentença por 2. Então, aqui eu repeti a sentença. 7 mais 8 menor ou igual a 15. Eu vou multiplicar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por 2. Então, fica 7 mais 8 vezes 2 é menor que 15 vezes 2. Fazendo primeiramente o que está dentro do parêntese. Então, 7 mais 8 é igual a 15. Vezes 2 é menor que 15 vezes 2, que é igual a 30. Fazendo agora essa multiplicação, 15 vezes 2 é igual a 30, que é menor ou igual a 30. Portanto, a sentença ela continuou verdadeira, mesmo após a gente multiplicar os dois membros por um mesmo número. Então, a gente conclui que a desigualdade se manteve verdadeira. Veja outro exemplo com divisão agora. Nós temos aqui, 26 menos 5 é maior que 10 mais 4. Vamos dividir os dois membros da sentença por 7. Então, eu repeti aqui a sentença. 26 menos 5 é maior que 10 mais 4. Eu vou dividir os dois membros da sentença por 7. Então, fica 26 menos 5 dividido por 7 é maior que 10 mais 4 dividido por 7. Fazendo primeiramente o que está dentro do parêntese. Então, 26 menos 5 é igual a 21. Dividido por 7 é maior que 10 mais 4 é igual a 14. Dividido por 7. Agora, vamos fazer a divisão. Então, fica 21 dividido por 7 é igual a 3, que é maior que 14 dividido por 7, que é igual a 2. Então, quando a gente dividiu os dois membros da sentença por um mesmo número, ela se manteve verdadeira. Concluímos, então, que a desigualdade se manteve verdadeira. Portanto, tanto na multiplicação quanto na divisão, quando a gente multiplica ou divide os dois membros da sentença por um mesmo número, ela sempre vai se manter verdadeira. Concluímos que, em uma sentença matemática, se adicionarmos, subtrairmos, multiplicarmos ou dividirmos os dois membros por um mesmo número, a sentença continua sendo verdadeira, seja ela uma igualdade ou uma desigualdade. Então, assim a gente encerra o 4º capítulo do livro. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado das aulas. A gente se encontra na próxima aula. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus.